uma coleção de coisas que me jogaram no quarto da depressão. Uma coleção de coisas que me jogaram ali naquele quarto onde eu não queria sair, naquela tristeza, naquele buraco da alma. Suicídio do meu pai me jogava ali, a falta de recurso financeiro, a humilhação, a vergonha, a tristeza, a falta de um pai, tudo aquilo eu juntava e eu pensava só naquilo, eu me concentrava naquilo, e aquilo me empurrou para um quarto da depressão. Talvez, eu digo talvez porque às vezes nós não temos domínio do que Deus vai fazer através da sua palavra. Talvez essa palavra seja hoje como um remédio para muita gente. Se alguém está aqui hoje e vive dias de depressão, você vai sair daqui curado através dessa palavra. Se alguém está com a gente pela internet, depressivo, ou se você conhece alguém depressivo, pega esse link aqui agora e envia para essas pessoas. Manda para todo mundo. Essa palavra aqui é uma palavra de cura. O mal do século, a depressão, muitas das vezes o homem não consegue resolver, mas a palavra do Eterno consegue resolver. Pessoas que entraram aqui com a alma adoecida, tristes, de tantas perdas, de tantas decepções, de tantas frustrações. Pessoas que entraram aqui talvez e olham a vida sem expectativa de dias melhores. Deus vai te curar aqui hoje. Deus vai te levantar aqui hoje. E você vai sair daqui desesperado para viver tudo aquilo que você ainda não viveu. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 diz assim: quero trazer a memória de tantas coisas que podem visitar a minha memória, de tantas coisas que podem visitar a minha mente, de tantas coisas que eu posso me lembrar. Eu só quero me lembrar de uma coisa. Olha isso. Quero trazer a memória. Na verdade, nós lembramos de coisas que nós não queremos. Vem à nossa memória coisas que nós não queremos. A nossa mente às vezes é afligida por pensamentos, por decepções, por traumas que nós não queremos. Mas em Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu falo sobre depressão? E sobre depressão é um tema que eu posso falar com muita legitimidade. Porque é por isso, irmãos, que vocês precisam convidar as pessoas para vir para a igreja. Às vezes você tem amigo do trabalho, amigo da faculdade, vizinho, colega de faculdade que está passando por isso. Às vezes a gente perde a oportunidade de trazer essas pessoas para ouvir uma palavra que liberta verdadeiramente. Por isso nós vamos ser como evangelistas nessa cidade. Não perca a oportunidade de convidar alguém para a igreja. Não perca a oportunidade de convidar alguém para Jesus. Por que eu falo isso? Porque a depressão é exatamente o excesso do passado. Porque você foi formado durante a sua vida de tantas memórias ruins, de tantos traumas, de tantas decepções, de tantas perdas, de tanta angústia, que de repente esse passado grita no seu presente, e aquele excesso de decepção faz você cair, se derrubar. E quem já teve depressão aqui sabe o que eu estou falando. O que é ter um buraco na alma? E buraco na alma não se explica. Não se explica. O dinheiro não resolve. A droga não resolve. O sexo não resolve. A fama não resolve. A bebida não resolve. A festa não resolve. Pode até anestesiar durante o momento, mas depois que a anestesia passa, continua do mesmo jeito. Quero falar hoje sobre pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não conseguem ser feliz. Tem tudo para viver uma vida abundante, mas não consegue viver essa vida abundante. Tem tudo para viver bem, mas não consegue viver bem. Por quê, pastor? Porque isso tem a ver com memórias. Isso tem a ver com memórias. Por isso, pais, cuidem das memórias dos seus filhos. Vocês são os responsáveis por cuidar das memórias dos seus filhos. Vocês, pais, nós somos os responsáveis por cuidar das memórias dos nossos filhos. E nós precisamos ensinar para os nossos filhos que filhos precisam honrar pais, porque o filho que não honra o pai jamais honrará a Deus.
Filhos que não honram seus pais jamais conseguirão honrar a Deus. Por isso, a honra aos pais começa dentro de casa. Tudo isso tem a ver com memórias. Por exemplo, nenhum casamento termina do dia para a noite. Isso é construído através de memórias. Nenhum relacionamento se acaba, nenhuma amizade acaba do dia para a noite. Isso é construído através de memórias. Ninguém fica desmotivado do dia para a noite. Isso tem a ver com memórias. Ninguém entra em depressão do dia para a noite. Tudo isso tem a ver com memórias. Isso é construído através de memórias. Coisas do passado que afetam o presente e prejudicam o futuro. A pergunta é: quais as memórias você tem trago para o seu dia? Domingo, primeiro dia da semana. Você está nas primeiras horas da semana. Quais as memórias? Quais as suas memórias? Quando você entrou por aquela porta hoje, quais as memórias que você trouxe? Quando você levantou, quais as memórias que vieram ao teu pensamento, ao teu coração? Quais são as suas memórias? Porque memórias é importante. Porque um povo sem história, um povo sem memória, não sabe para onde está indo. Ter memórias é muito importante. Quem é que lembra daquele, antigamente, hoje em dia não tem isso mais, álbum de fotos? Você chegava na casa da vovó, do vovô, da tia, você já tinha visto o álbum 50 vezes, mas você tinha que sentar, tua avó ia mostrar o álbum de fotos. Pô, essa aqui é Josefina, ela é a avó do teu bisavô e tal, aí você ficava mostrando. Álbuns de fotos têm a ver com memórias. Nós precisamos construir memórias. Eu admiro muito a Regiane na criação das crianças, porque a Regiane se tornou a responsável de construir boas memórias com os filhos. A Regiane é aquela pessoa que do nada pega as crianças, pega um lençolzinho, encontra uma grama, joga uma grama, leva uma maçã e uma banana e fica lá com eles olhando para o céu. O que você está vendo aquela nuvem? Parece um cachorro, né? A outra parece um urso e tal. Parece bobagem, mas isso é construir memórias nos filhos. A nossa vida, álbuns de fotos, tem a ver com memórias. Muitas pessoas engavetam projetos porque têm memórias que paralisaram. Muitas pessoas com projetos engavetados, já não anda mais a vida, já não consegue se movimentar, não consegue construir, não consegue empreender, não consegue se relacionar, não consegue servir a Deus, porque tem na gaveta memórias de decepção, de tragédia, de trauma, de abandono, de traição. Quantas pessoas não conseguem empreender, porque um dia já empreenderam e quebraram? Quantas pessoas não conseguem mais servir a Deus na igreja, porque um dia tiveram decepção com o pastor, com o voluntário, com o líder, com a pessoa, com alguém, até com ela mesma? Ei, Jeremias está dizendo assim: eu quero trazer à memória o que me faz olhar para frente. Eu quero trazer à memória o que me tira de um passado de dor e me faz olhar para o futuro com olhos de esperança. Às vezes os álbuns de fotografia nos fazem isso. Hoje Deus vai te mostrar que memórias podem produzir esperança. Pastor, o que é esperança? Esperança é movimento. Esperança é expectativa de dias melhores. E memórias podem produzir esperança. Memórias podem produzir movimento. Memórias podem produzir expectativa de dias melhores. Uma visão certa acerca de memórias pode deixar o teu coração mais feliz. Uma visão certa a respeito das suas memórias pode deixar o teu coração mais feliz. Você sabe qual que é o melhor tratamento estético que existe no mundo? A Bíblia conta. Sabe qual é o melhor tratamento estético que existe no mundo? Irmão, eu estou te entregando cura de depressão, tratamento estético aqui através da palavra de Deus. Eu vou te falar qual que é, sabe qual que é? Provérbios 15:13, nunca se esqueça. O coração alegre aformoseia o rosto. O melhor tratamento estético que existe é um coração alegre. Faz até o feio ficar bonito. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto.
E a palavra de Deus hoje veio para entrar no teu coração e pegar esse coração que entrou aqui chorando, triste, caído. Seu coração vai sair daqui hoje alegre, alegre. Você vai chegar em casa, alguém vai te falar: poxa vida, você está mais bonito. Você vai chegar no trabalho amanhã, alguém vai falar: poxa vida, que clínica de estética que você passou. Você vai dizer: Provérbios capítulo 15, verso 13: eu passei pela clínica da palavra de Deus, e a palavra de Deus me colocou assim, a palavra de Deus me restaurou, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Não chama de feio não, mas olha para quem está do teu lado e fala assim: alegra o teu coração. Fala com essa pessoa assim, ó: você só está precisando alegrar o teu coração. Porque, pessoal, todo mundo teve traumas, todo mundo teve decepções, todo mundo teve coisas que te deixou chateado. Mas não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com aquilo que fizeram com você. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. As pessoas vão nos trair, vão nos abandonar, vão nos decepcionar, as pessoas vão falhar conosco. Então não é sobre aquilo que fizeram comigo, é sobre aquilo que eu faço com o que fizeram comigo. E quando eu entendo isso, eu não respondo à altura e não respondo da mesma forma, porque muitas das vezes o silêncio, o joelho dobrado e a oração vai ser a melhor resposta que você pode dar. Porque cada um entrega o que tem. Cada um entrega o que tem. E que você tenha oração para entregar, que você tenha perdão para entregar. E muitas das vezes o que você vai entregar vai ser o silêncio. Quero trazer à memória o que me traz esperança, movimento, expectativa de dias melhores. Olha o tanto que memórias são importantes. Pega isso aqui para a tua vida. Tanto que memórias são importantes. A Bíblia diz que Deus apaga o passado de dor, mas não apaga as memórias. Deus apaga o passado de dor, mas não apaga as memórias. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas não apaga as nossas memórias. Por quê, pastor? Porque memórias são importantes. Por que Deus não apaga a minha memória? Primeira coisa, para que você não esqueça de onde Ele te tirou. Você sabia que todo ingrato tem falta de memória? Todo ingrato tem falta de memória, Luciano. Pessoa que vira as costas: você nunca me ajudou, você nunca me adorou, você não fez nada por mim. Você já viveu isso. Todo ingrato tem falta de memória. Sabe por que Deus apaga o seu passado de dor, lança o teu pecado no mar do esquecimento, mas não apaga as tuas memórias? Primeira coisa, para você não esquecer de onde Deus te tirou. Seja grato de onde Deus te tirou. Segunda coisa, porque Deus não apaga as nossas memórias, para você não esquecer quem você era. Porque se você estiver dentro da igreja e esquecer quem você era antes, você se torna um santarrão. Tem muita gente que é santarrão, respira santidade, arrota santidade, mas vou falar uma coisa: todo excesso esconde uma mazela. Toda pessoa que é santa demais por fora, você pode saber que tem um negocinho escondido ali. É verdade. Primeiro, por que Deus não apaga as memórias? Para eu não esquecer de onde Ele me tirou. Segundo, para eu não esquecer quem eu era, porque senão me torna um santarrão. Olha o que Jesus fala em 1 carta aos Coríntios 11, 25. Semelhantemente também, depois de cear, hoje é dia de ceia, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque da mesma forma que tem memórias que me destroem, que me desmontam, tem memórias que me levantam. Tem memórias que me fazem continuar. Tem memórias que me fazem permanecer. Jesus está dizendo: é morte, mas a minha morte, que seria uma triste notícia, para você vai ser uma notícia alegre, uma notícia feliz. Faça isso em memória de mim. Mas por quê? Porque eu ressuscitei. E quando você participa da ceia do Senhor, você também ressuscita com Cristo. Guarda essa frase aqui com você: quando Deus está nas minhas memórias, o meu futuro é de esperança. Vamos começar a cura agora?
eu preciso entender que Deus precisa estar presente nas minhas memórias. Que Deus esteja presente nas minhas memórias. Porque quando Deus está nas minhas memórias, o meu futuro é de esperança. Deus sempre se importou com a memória, com as memórias do teu povo. Deus chega em Moisés e fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão muito tempo atrás. Eu sou o Deus de Isaac muito tempo atrás. Eu sou o Deus de Jacó. E eu sou o Deus contigo. Deus se importa com as memórias do seu povo. Deus se importa com as memórias da sua nação. Nós precisamos nos importar com as nossas memórias. Sabe o problema? O problema é que nós damos muito crédito para notícias ruins e esquecemos as notícias boas. Você vai para a rede social lá, faz uma postagem lá assim, ó. Essa semana é uma semana de portas abertas do sobrenatural. Todo mundo começa a responder: amém, eu estou contigo, eu estou nessa fé, essa é a minha semana e tal. Aí de repente alguém entra lá e fala assim: eu não acredito em nada disso. Você esquece dos 500 comentários positivos e você só foca naquela demônia. Ela, poxa vida, o que essa mulher veio? Acabou com a minha semana e tal. Esse é o nosso problema, que nós focamos demais na dor e esquecemos da cura. Que nós focamos demais nas experiências ruins e esquecemos das experiências boas que nós temos. Depressão, exatamente isso. Lembramos de tanta coisa. Uma coleção de coisas que me jogaram no quarto da depressão. Uma coleção de coisas que me jogaram ali naquele quarto onde eu não queria sair, naquela tristeza, naquele buraco da alma. Suicídio do meu pai me jogava ali. A falta de recurso financeiro, a humilhação, a vergonha, a tristeza, a falta de um pai, tudo aquilo eu juntava e eu pensava só naquilo, eu me concentrava naquilo, e aquilo me empurrou para um quarto da depressão. E eu poderia ter pensado: poxa vida, estou aqui. Com toda a luta minha mãe nos criou. Com toda a luta nós vencemos. Com toda a luta ninguém na minha casa se perdeu. Nos tornamos homens de bens, pessoas de família. Todos nós estamos saudáveis e tal. Só que é o excesso de memórias ruins que te paralisa, que te joga num quarto de depressão, que faz você não querer mais lutar, vencer na vida, viver a superação. Por isso memórias são importantes. Quando Deus está na sua memória, o seu futuro será de esperança. Pastor, o que é isso? Hoje, Deus quer te entregar uma visão curada do seu passado. Hoje, Deus quer te entregar uma visão curada do seu passado. Vou contar uma experiência para vocês. Acho que todo mundo sabe aqui, se alguém não souber. Meu pai, José Donizete Isidoro, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, ele cometeu suicídio. Em decorrência do suicídio do meu pai, eu e minha mãe vivemos coisas terríveis. Terríveis, irmãos. De humilhação, de falta, de abandono. E a minha mãe tem um álbum de casamento. A única recordação que eu tenho do meu pai é isso. Minha mãe tem um álbum de casamento. Só que eu não via o álbum de casamento da minha mãe. Eu ia até trazer até hoje de manhã aqui para vocês conhecerem meu pai. Eu não vi o álbum de casamento da minha mãe, porque eu não suportava olhar para a cara do meu pai. Em virtude das dores, em virtude do que a vida fez comigo, em virtude do que pessoas fizeram comigo, com a minha mãe, eu não dava conta de ver o álbum de casamento da minha mãe. Não dava conta. Eu não conseguia olhar para ele. Eu não conseguia. As pessoas chegavam em casa, algumas pessoas pediam para ver e tal. Eu não via. Eu não queria conhecer a cara do meu pai. Eu falando isso aqui depois de grande já. Eu não queria olhar. Mas eu me lembro de um dia, irmãos, que eu estudava no Cefete. Alguém que lembra da época do Cefete? Eu estudava no Cefete. Por incrível que pareça, fiz ensino médio técnico e mecânica. Sem nada de mecânica, irmãos. Eu lembro um dia que não teve aula à tarde no Cefete. Minha mãe trabalhava, minha mãe era empregada doméstica. Os meus irmãos ficavam na creche e eu cuidava de casa, cuidava dos meus irmãos. Era uma vida muito difícil. Eu lembro que um dia eu saí do Cefete assim à tarde, eu fui para casa. Minha casa, irmãos, era uma casa baixinha, um barraco de 3 cômodos, de telha brasilite. Eu lembro que fazia muito calor naquele dia, porque o sol com telha brasilite esquentava muito a casa. E aí,
Eu cheguei em casa e esse álbum ficava numa caixa vermelha em cima do guarda-roupa. Naquele dia, irmãos, eu criei coragem. Porque às vezes você tem que ter coragem para encarar o seu passado, para você ser liberto e viver o seu futuro. Eu me lembro que eu cheguei de Cefete, sozinho em casa, e sozinho porque tem hora que você tem que vencer o próprio orgulho também. Eu me lembro que eu cheguei em casa, olhei para cima do guarda-roupa, estava aquela caixa vermelha, que eu nunca pegava, que eu nunca mexia. Cheguei lá, Rosilda, criei coragem, peguei aquela caixa. Peguei aquela caixa e sentei assim, e abri a primeira página do álbum, para ver a cara do meu pai. E ali eu tive uma conversa muito séria com ele. Daqui a pouco na internet eu ia falar: pastor, conversa com os mortos. Mas não é com os mortos. Eu estava conversando comigo mesmo, com as minhas memórias. E ali eu comecei a desabafar. Eu comecei a falar: olha, eu tenho muita raiva de você. Eu tenho muita raiva. Eu mal consigo te olhar. Eu nunca vou entender os seus motivos. Nunca vou entender os seus motivos. Acho que você foi um irresponsável, um inconsequente. Mas hoje eu vim aqui por mim, pela minha história. E eu vim aqui para dizer que eu te perdoo. Eu vim aqui para dizer que eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu estava na igreja, eu tinha mais ou menos ali 18 anos. 2 anos de igreja. Eu te perdoo. Você não sabe o que eu passei. Tantas vezes que eu quis voltar para casa e só encontrar o pai. O meu sonho era conhecer sua voz. O meu sonho era dar um abraço, como um filho dá um abraço no pai. Mas eu te perdoo. Que minha vida precisa seguir. Porque eu preciso continuar. E quem sabe, aos 45 do segundo tempo, você ter se arrependido. E quem sabe um dia na eternidade, eu possa te dar o abraço que eu sempre quis dar no Pai. Eu posso ouvir o som da sua voz. Mas eu te perdoo. Que eu aprendi que nós precisamos ter um passado bem resolvido para salvar o nosso futuro. Nós precisamos ter um passado bem resolvido para salvar o nosso amanhã. Porque se você não tem um passado bem resolvido, você estraga, não um presente só seu, não um futuro só seu, mas você começa a estragar o futuro das pessoas que estão ao teu redor. Uma falta de passado bem resolvido, eu poderia estragar o futuro de muita gente. Então, um dia até a Regiane me falou isso. Não tem a ver com o pai que eu não tive, mas tem a ver com o pai que eu me tornei. Só que tudo isso começa sendo curado do próprio passado. E hoje, para você que ainda está aprisionado num passado que te segura e não te permite movimentar, a palavra de Deus vai curar você do teu passado hoje. Porque hoje você vai sair daqui carregando na tua memória aquilo que te traz esperança. Deus está curando o teu passado para que você possa enxergar o teu presente com olhos de futuro, para que você possa enxergar a tua vida com olhos de futuro. Muita gente estacionada nas memórias do passado, pois não se curaram daquilo que não sabem mais como mudar. Ei, o passado você não muda mais. O passado você não muda mais. Pastor, meu marido me traiu. Ou perdoa ou larga, mas você não muda mais. Pastor, me abandonou. Perdoa. Passado você não muda mais. Eu preciso ser bem resolvido com o meu passado, porque senão eu vou comprometer todo o meu futuro.
Jeremias está dizendo: eu sofri muito, mas eu não vou trazer para a minha memória qualquer coisa, mas eu quero trazer à memória o que me faz olhar para frente, o que me traz esperança. Eu preciso trazer para a minha memória, trazer para o meu dia de hoje aquilo que me traz esperança. Talvez no teu passado você já errou, você já falhou, já cometeu muito erro. Talvez coisas que se passasse aqui no telão, você nunca mais voltaria aqui na igreja de vergonha. Mas Deus está dizendo assim: ei, vamos falar sobre esperança, vamos falar sobre daqui para frente, vamos falar sobre novidade de vida, vamos falar sobre morar no céu, vamos falar sobre vida abundante, vamos falar sobre transformação. Porque eu não quero trazer para a minha memória qualquer coisa, eu quero trazer para a minha memória esperança. E quando na minha memória Deus está, o meu futuro é de esperança. Coloque Deus nas suas memórias, porque Deus não interfere nas nossas escolhas, mas quando Ele é a nossa escolha, Ele nos garante um futuro cheio de esperança. Hoje, sabe por que eu posso contar a história do meu pai? Porque eu vejo Deus nas minhas memórias, e mesmo com tanta decepção, Deus estava lá. E hoje, o que para mim foi dor, é cura na vida de muita gente. Eu não tenho vergonha de me expor pela causa do Evangelho, porque eu sei que o meu testemunho cura e salva muita gente. Muita gente tirada da depressão para aquilo que um dia foi dor na minha vida. Muitas pessoas que deixaram de cometer suicídio para aquilo que um dia foi dor na minha vida. Por isso, quando Deus está nas nossas memórias, o nosso futuro é de esperança. Mas pastor, por quê? Porque são as memórias que fortalecem as nossas batalhas. Pastor, como assim? Veja a história de Davi. Vejamos a história do rei Davi. Quando Golias aparece, olha só, memórias te fortalecem para as novas batalhas. Quando Golias aparece, o grande Golias aparece, ele não tem força para enfrentar Golias. Ele sozinho, humanamente falando, ele não consegue enfrentar Golias. Mas sabe o que Davi faz? Resgata memórias de esperança. Porque memórias te fortalecem para as suas batalhas. Golias apareceu, olha o que Davi faz. Deixa eu resgatar algumas memórias aqui que me trazem esperança. Sabe o que Davi lembrou? Quando Golias aparece. Agora que eu lembrei. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai um dia, quando de repente apareceu um urso, e na força de Deus eu fui lá e venci aquele urso. Uau! Eu posso vencer esse Golias? Poxa vida, me lembrei de um outro dia. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando de repente veio um leão. Opa! Memória que traz esperança. Se eu matei o urso, se eu matei o leão, eu posso acabar com esse gigante filisteu. Ei, entenda algo. As memórias te fortalecem para a batalha. Hoje eu também enfrento lutas, hoje eu também enfrento guerras, mas eu trago. Cara, eu já venci o quarto da depressão, eu vou vencer. Eu já venci humilhação financeira, humilhação na família, eu vou continuar vencendo. Eu já venci o suicídio, eu vou continuar vencendo, porque as memórias fortalecem as suas batalhas. Por isso que Jeremias está dizendo: quero trazer à memória o que me traz esperança, o que me faz olhar para frente, o que me faz olhar para o futuro, o que me faz olhar que eu já superei tantas dores, tantas lutas e tantas crises. Eu posso olhar para frente, eu já venci lá atrás, eu vou vencer de novo. Lembrei do urso, lembrei do leão. Eu posso vencer esse gigante, porque quando Deus está nas suas memórias, o seu futuro é de esperança. Deixa eu perguntar uma coisa: você acha que Deus sabia ou não que o gigante Golias ia aparecer no caminho de Davi? Você acha que Golias pegou Deus de surpresa? Deus já sabia que Golias ia aparecer no caminho de Davi, amém? Só que Deus precisou preparar Davi. Tá. No ano tal, Golias vai aparecer na história de Davi. Deixa eu preparar esse menino. No dia do urso, o urso foi uma crise, mas agora nós entendemos que na verdade foi uma preparação. No dia do leão, o leão foi uma crise, mas hoje nós entendemos que na verdade o leão foi uma preparação.
Porque Deus já sabia, no dia que o Golias cruzar o caminho de Davi, eu vou construir em Davi memórias de coragem, memórias de força, memórias de superação. Porque no dia que Golias aparecer, Davi terá apoio nas suas memórias. Ei, o urso que já apareceu na tua vida, o leão que já apareceu na tua vida, a crise que já apareceu na tua vida, a decepção que já apareceu na tua vida, na verdade Deus já sabia disso, mas Deus deixou chegar, sabe para quê? Para te preparar, porque as suas vitórias são proporcionais ao tamanho da tua batalha. Se tem luta grande vindo aí, a vitória será maior ainda. Então Deus está permitindo o leão, Deus está permitindo o urso para te preparar. Por isso eu quero trazer à memória até as guerras que superei, até as lutas que superei, porque tudo isso será o meu ponto de apoio para olhar para o gigante e falar: não é você quem vai me parar, porque eu já venci o urso, eu já venci o leão, e você eu vou passar por cima. Só que é o seguinte, entenda isso aqui: quando Davi mata o leão, ele não ganha prêmio nenhum. Quando Davi mata o urso, ele não ganha prêmio nenhum. O problema é que a gente acha que a vida é regada a prêmios. E às vezes a vida é regada a preparação. Pega essa chave para a tua vida. Quando Davi mata o urso, ele não recebe prêmio nenhum. Quando ele mata o leão, ele não recebe prêmio nenhum. Nosso problema é que a gente acha que a vida é regada a prêmios, a elogios, e não é. A nossa vida é uma vida de preparação. Deus está te preparando. Só que tem um detalhe: no dia do urso, ninguém viu. Davi estava sozinho no pasto com as ovelhas do seu pai. No dia do leão, ninguém viu. Davi estava sozinho no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas no dia do Golias, todo mundo viu. Pastor, o que é isso? Tem guerras na tua vida que você vai ter que enfrentar sozinho e ninguém vai ver. Tem guerras na tua vida que você vai enfrentar às vezes aos prantos, com lágrimas, mas ninguém vai ver. Só que chegará o dia da recompensa pública. No dia do leão ninguém viu, no dia do urso ninguém viu, mas no dia do gigante todo Israel viu. E as pessoas diziam: o menino Davi venceu o gigante. O que Eliabe não fez, o que Abinadab não fez, o que Saul não fez, Davi foi lá e fez. Chegou a estação de pegar as tuas memórias e usar as tuas memórias de combustível, porque você vai fazer também. Memórias dizem: eu venci. Sabe que você pode olhar para o teu passado e dizer: eu venci? Porque tem gente que está morta no passado, gente que morreu. Você quer uma prova disso? Fala ou não fala, hein, gente? Vocês gostam do mal feito, né? Poxa vida, eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Mulher boa era Bernadette. Que mulher aquela? Nós já fui muito rico, já fui muito bem de vida. Essas igrejinhas de hoje aí, ó. A igreja boa era a igreja do pastor João Honório. Ei, solta esse passado. Solta. Seja curado de depressão, seja curado da angústia, seja curado da tua alma. Solta. E quando você olhar para trás, lembra de uma coisa: tudo isso era preparação. Deus estava te preparando. Ei, sabe a leitura que eu faço hoje, irmãos? O menino que sofreu humilhação por causa de dinheiro. O menino que na volta da escola pegava a lembrancinha dos pais e jogava na lata de lixo porque não tinha um pai em casa. O menino ficava trancado sozinho no quarto, não queria sair, não queria ver ninguém, com depressão. O menino que teve muitas crises de suicídio. Já planejei meu suicídio várias vezes. Menino que não tinha nada, não tinha uma bicicleta para andar. Sabe como que eu olho para esses dias hoje? Uau! Deus estava me preparando e eu não sabia. Deus estava me forjando e eu não sabia. Deus estava construindo um homem e eu não sabia.
Deus estava preparando um pastor no pasto e eu não sabia. Ei, ainda que no pasto Deus está te preparando, ainda que no pasto Deus está te forjando. É que para formar uma mulher vencedora não é do dia para a noite. É para formar um homem como Deus está te formando, não é do dia para a noite. Deus está construindo memórias de superação na tua vida. Deus está construindo memórias. Hoje eu estou aqui e posso contar para vocês: eu venci. Eu venci. E hoje eu trago à memória o que me dá esperança. Porque no quarto da depressão Deus estava lá. No dia da falta Deus estava lá. Em cima do prédio, no dia que eu programei de pular, Deus estava lá. No caminho da escola para casa, com 7, 8, 9 anos, levando a lembrancinha dos pais e jogando na lata de lixo, porque chegava em casa, meu pai não estava lá. Deus estava lá. O que eu não sabia é que na verdade, a obra de Deus é invisível. E no dia do leão e no dia do urso ninguém vê e ninguém aplaude. Mas no dia do Golias todo mundo tem que dizer: Deus é Deus na vida dele. Deus é Deus na vida dela. Deus é Deus na saúde dele. Deus é Deus na saúde dela. Deus é Deus na história dele. Deus é Deus na história dela. Quantas e quantas pessoas que hoje entraram aqui por essas portas e podem dizer: verdadeiramente no dia do leão Deus estava lá, no dia do urso Deus estava lá. Mas está chegando o dia de Golias, e no dia de Golias todo mundo vai ver. Por isso é manhã de você dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória aquilo que me dá expectativa, quero trazer à memória aquilo que me faz olhar para frente e saber que Deus tem algo melhor preparado para mim. Ressignifique as memórias a teu favor, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que me livrou lá atrás me livrará dos inimigos de hoje. Por isso eu tenho uma esperança. Fala com alguém assim: há uma esperança. Veja Deus nas suas memórias. Veja Deus te livrando e tirando algumas pessoas da tua vida. Veja Deus te abençoando e te dando livramentos. Ei, você já passou dificuldade na tua vida, mas você superou as tuas dificuldades. O pão nosso de cada dia não faltou. E te falar uma coisa: não vai faltar. O inferno está achando que vai, mas a palavra de Deus diz: não vai. Porque o pão dele, se necessário for, vai descer do céu. O pão da casa dele, se necessário for, vai descer do céu. Sobre a nossa vida não vai faltar. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos sustenta no dia do leão. Nós temos um Deus que nos sustenta no dia do urso. Nós temos um Deus que está presente no dia do Golias. Quando Deus está nas tuas memórias, o teu futuro é de esperança. Ei, começa a olhar para o teu futuro com olhos de esperança. Agora olha só, vamos lá. Deus está querendo mudar a tua atmosfera. Mudar a tua atmosfera. E se é para olhar, trazer a memória e olhar para frente com olhos de futuro, existem algumas coisas que nos trazem memórias. Por exemplo, lugares. A minha mãe tem esse barraquinho lá em Araxá até hoje. Tem um tempo que eu não faço isso. Deve ter mais ou menos uns 6 meses que eu não faço isso. Uns 8 meses que eu não faço isso. Priscilinha conhece lá o barraquinho da minha mãe lá em Araxá. Muitas vezes, irmãos, eu saí daqui de Uberaba e fui lá em Araxá, Boa Divina. Sabe o que eu fazia? Eu sentava no passeio, na frente daquele barraquinho,
só para me lembrar de onde Deus me tirou. Porque senão a gente cresce na vida e se esquece daquilo que Deus fez lá atrás. Eu olho e falo: uau, que Deus maravilhoso. Quando eu olho para aquele lugar, tantas memórias, mas no meio de tantas memórias eu lembro de tantos milagres de provisão. Eu lembro de tantas vezes, eu até hoje não sei como que minha mãe conseguiu superar toda a barra, mas Deus estava lá. Lugares. Então começa a ressignificar a tua visão a respeito de lugares. Tem gente que já não consegue ir em alguns lugares mais. Tem gente que já não consegue frequentar a casa do avô, da avó, porque exatamente está ferido. Ei, Deus estava lá. Ressignifique as tuas memórias. Você quer ver uma outra coisa que traz memórias? Perfume. Alguém que gosta de perfume? Pouca gente, pouco crente gosta de perfume. Poucos crentes. Você deveria gostar muito de perfume. Porque perfumes marcam. Perfumes falam sobre lugares, sobre pessoas. Você passa perto de alguém que está com aquele perfume, você fala: nossa, poxa vida, lembrei de Joaquim. Ressignifica a tua visão a respeito de pessoas, porque pessoas mudam. Tem gente que te fez mal lá atrás e até hoje você não consegue olhar nos olhos dessa pessoa, mas quando você traz a memória que te dá esperança, isso faz você entender que você precisa liberar perdão. Ninguém avança na vida se não liberar perdão. Ninguém vence na vida sem liberar perdão. Ei, sabe o que a Bíblia chega a dizer? Olha o que a Bíblia diz: o tanto que o perdão é sério. Se você, no momento da generosidade do culto, a Bíblia fala sobre isso, no momento do dízimo da oferta no culto, se você tiver algo contra alguém, primeiro deixa a tua oferta primeiro e vai lá e se acerta com essa pessoa, e depois consagra a tua oferta ao Senhor. Porque Deus não recebe oferta de coração ofendido. Você quer ver outra coisa que traz memórias? Música. Músicas trazem memórias, não trazem? Toca o Gino e Geno, você lembra aquela época que você estava perdido no mundão aí, ó. Toca o tuts, 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 tuts. Você já começa: poxa vida, as minhas noitadas. Tem gente que se tocar música romântica começa a chorar. Começa a tocar o Jorge Mateus, a lágrima escorre assim, ó. Porque músicas trazem memórias. Mas Deus ensina que o louvor nunca pode se apartar dos nossos lábios. Se músicas trazem memórias, deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o louvor que te traz memórias? Qual é o louvor que te traz memórias? Irmãos, eu não cresci numa igreja grande como essa. Eu aceitei Jesus numa igreja que dava metade desse altar aqui, e a metade da igreja era descoberta. Sabe por quê? Porque era uma igreja de crente fervoroso, e os vizinhos tacavam tanta pedra em cima da igreja que o nosso telhado era todo furado. E dia que chovia, a gente ficava tudo apertadinho em cima do altar, o culto era todo lá em cima, mas a igreja era fervorosa. E eu me lembro ali de louvores que marcaram a minha caminhada com Deus, que marcaram a minha vida com Deus, marcaram a minha história com Deus. Igreja é algo tão importante, porque como eu não queria chorar perto da minha mãe, para minha mãe não se entristecer, que a barra da minha mãe já era muito difícil, eu ia para a igreja chorar. Às vezes as pessoas pensavam que eu estava sentindo a presença de Deus, mas não era não, era porque eu estava chorando mesmo. Mas eu aprendi que na presença de Deus é lugar de você se rasgar,
é lugar de você entrar sem reservas. A igreja é lugar de você lavar a alma. E aí o que marca a minha história hoje, sabe o que é? Louvores que eu cantei nos dias mais difíceis da minha vida. Por isso, o nome dessa mensagem é amnésia espiritual. Que você não tenha amnésia, falta de memória, mas que você traga para a tua memória aquilo que te traz esperança. Pode ser até a lembrança do dia do leão e do urso, mas não se esqueça que Deus estava lá. E aí, quando você vê Deus nos seus dias difíceis, você consegue entender: ah, se Deus estava nos meus dias difíceis, imagina nos dias que virão. Se Deus estava nos dias mais escuros da minha vida, imagina o que Deus fará nos dias claros. Porque hoje nós conhecemos a luz, porque hoje nós conhecemos a salvação, hoje nós conhecemos a palavra de Deus. E hoje, se um dia pessoas interferiram nas nossas memórias, hoje somos nós que Deus levantou para criar memórias para as pessoas. Pastor, quem é a igreja? A igreja é a pessoa que cria memórias na terra. Que Uberaba conheça essa igreja como uma igreja de milagres, uma igreja fervorosa, uma igreja de gente curada, uma igreja de gente feliz, uma igreja de gente que se levantou, uma igreja de pessoas que tiveram o dia do urso, que tiveram o dia do leão, mas também tiveram o dia do gigante e se levantaram. E hoje nós podemos cantar que a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Olá pessoal, aqui é o pastor Eduardo Isidoro. Quero te agradecer por estar passando por aqui, assistindo os nossos vídeos. Eu quero dizer também que aqui na descrição desse vídeo tem um link. Esse link é um formulário onde você pode ali fazer a tua pergunta, tirar a tua dúvida. Quem sabe a tua pergunta vira um podcast para a gente poder comentar sobre vida cristã, sobre igreja, sobre liderança, sobre desenvolvimento. A ideia é que tudo isso seja para enriquecer o conteúdo daquilo que a gente tem disponibilizado aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e já dar o teu like, que é muito importante. Muito obrigado, Deus te abençoe.